Hoje vamos gravar um vídeo ao som de crianças brincando, porque se existe coisa que simboliza a liberdade, são crianças a brincar. Nesta série de vídeos, intitulado Desconstruindo o Sistema, já vimos como o sistema foca o sonho e a memória para controlar as pessoas. O sonho como visão de futuro e a memória como recordação de factos históricos recentes e antigos. Vimos também que a forma que o sistema utiliza para criar programações mentais é através da contação de histórias repetidas. Ou seja, mentiras contadas repetidamente, elas tornam-se uma verdade na mente das pessoas. Isto forma programações mentais. Também vimos registros oficiais de patentes de tecnologias de controle mental. Ou seja, a programação mental ela não acontece só através do processo de contação de histórias. Ela tem vindo a ser auxiliada através de tecnologias de controle mental. Uma das coisas interessantes que vimos foi a data de alguma destas patentes registadas nos anos 70. Os objetivos das programações mentais é levar a pessoa a pensar e a agir de acordo com os objetivos dos poderes instaurados ou por instaurar. Esses objetivos a gente pode traduzir eles como uma agenda internacional para a instauração de um governo mundial, através da programação mental e do hipnotismo das massas. Para ser instaurada esta agenda internacional, ela tem como duas coisas bases: a programação mental através do hipnotismo das massas e o controle tecnológico absoluto. Controle tecnológico absoluto sobre cada pessoa, animal, produto, serviço, transação. Na pessoa é controlar as liberdades da pessoa, a forma dela pensar. Nós também usamos uma forma de programação mental consciente e revelamos ela aqui. Nós repetimos diversas vezes alguns termos para que eles fiquem bem gravados na mente de quem ouve, como contação de histórias por programação mental, hipnotismo de massas. A gente repete isso para ficar bem gravado. Uma questão que surge é se existe uma agenda internacional do governo mundial, onde ela é criada, né? É isso que a gente vai ver aqui neste vídeo. Vamos conhecer algumas instituições oficiais, porque aqui neste canal nós só apresentamos documentos oficiais e instituições oficiais que comprovam a existência do governo mundial. Nesta altura do campeonato já não é colocado em causa um governo mundial, porque ele já está instaurado de uma certa forma em algumas partes do mundo. Ou seja, ainda não é mundial, mas ele está caminhando cada vez mais para isso. Algumas pessoas ainda acham que histórias de conspirações, né? E que não é real isso. É isso que a gente também procura demonstrar aqui para quem é mais cético, né? Vamos mostrar quais são as instituições oficiais que trabalham em cima disso. Desse governo mundial, também conhecido como Nova Ordem Mundial. Vamos começar aqui, por exemplo, pela cimeira do governo mundial, que acontece no Dubai, exatamente, um país muçulmano. O nosso objetivo é fazer vídeos pequenos, mostrar palavras-chave, fontes-chave, que sirvam de pesquisa para quem quer aprender mais. Então podem ter atenção aqui aos sites, né, aos endereços dos sites, para depois pesquisar mais. A Cimeira do Governo Mundial ela já acontece há alguns anos e acontece no Dubai, né, um país islâmico, que é interessante. Participam desde empresários corporativistas de todo o mundo, da Europa, dos Estados Unidos, do Japão. Aparecem banqueiros, cientistas, políticos, e é um local para se estudar, né? Outro local é o Fórum Económico Mundial.
que nós temos aqui, estamos vendo aqui. Peço desculpa. O Fórum Económico Mundial, ele debate diversos assuntos. Um dos que mais é debatido é tecnologias, são as tecnologias. É um dos locais onde são debatidas ideias e conceitos e planejamentos para a instauração económica desse governo mundial. Vamos, por exemplo, olhar aqui, já está aqui escrito, a palavra-chave de pesquisa Nova Ordem Mundial aqui dentro do site do Fórum Económico Mundial. Estamos a ter um canto de um passarinho para deixar alguma poesia em assunto tão pesado. E vemos que existem várias referências à Nova Ordem Mundial dentro do Fórum Económico Mundial. Quem quiser pesquisar pode colocar essa palavra-chave ou outras que se lembrar e procurar esses termos e ver o que é discutido aqui, o que é falado. E outro é a ONU. Aqui neste caso a gente vai olhar mais à frente em relação ao Brasil, a ONU no Brasil. O Grupo Bilderberg. O Grupo Bilderberg foi criado em 1954 e foi criado por o Príncipe Bernard da Holanda, junto com outros como Henry Kissinger, David Rockefeller, entre outros. Neste caso, a reunião acontece anualmente, sempre entre grandes poderes. Até há pouco tempo ela foi relativamente secreta e a característica é que são membros dos Estados Unidos e da Europa a participarem na sua grande maioria. Depois temos aqui a Comissão Trilateral, que pode-se dizer que é uma extensão do Grupo Bilderberg, só que já com a participação de alguns países asiáticos como o Japão. Por isso é que ela é trilateral. Lembrem-se de ver aqui sempre o endereço para pesquisarem mais tarde e conhecerem melhor quais as agendas e os assuntos que são debatidos nestes grupos. Temos o Clube de Roma, um grupo que define muitas políticas e estratégias a nível global, é definido aqui. O Banco Mundial, que dispensa apresentações, e o Fundo Monetário Internacional, FMI, também dispensa apresentações. Todos estes sites aqui podem pesquisar e aprender muita coisa sobre, de uma forma oficial, de uma forma concreta, sem conspirações, sem viagens, sobre realmente como é feita essa agenda. E temos aqui o grande cérebro, um dos grandes cérebros, talvez o principal cérebro do governo mundial. Para mim, eu acredito que é o grande cérebro. É o Grupo de Estudos Políticos, o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Este grupo de estudos políticos foi criado por David Rockefeller. Para surpresa minha, quando eu cheguei aqui hoje, neste site, todo o layout dele tinha sido alterado, né? E aqui embaixo existia aqui todos os programas da agenda deste grupo que são estudados, estavam aqui embaixo e agora não estão. Só que ainda bem que eu andava gravando alguns vídeos porque eu queria fazer um documentário maior, depois achei que era inviável e resolvi fazer estes mais pequenos, e uma das partes que eu gravei está aqui. E consegui pegar esse layout antigo do Conselho das Relações Externas, onde eu mostro estes programas. Vamos deixar aqui correr, eu boto para baixo e mostro aqui eu boto, pronto. Vamos parar aqui o vídeo, que este é parte de um vídeo que eu tinha feito, e vamos olhar alguns dos programas que constituem o Conselho das Relações Externas dos Estados Unidos. Vamos assim ver a arrogância que existe nestas pessoas em criar programas para todo o mundo. Eles querem que o mundo seja aquilo que eles querem que o mundo seja. Então vamos descobrir, por exemplo, aqui programas para a África, programas para a Ásia, tem um programa para a democracia, mercados e sociedade civil, um programa para a política do espaço cibernético e digital, um programa para as mudanças climáticas e segurança energética, programa para a Europa, programa mundial da saúde global,
Este assunto a gente depois vai desenvolver noutro vídeo, porque existe um bocado de informações bem bizarras à volta disto aqui. E agora reparem neste programa aqui, que é o Programa para a Governança Global. Está dizendo aqui, ó, Programa para a Governança Global e Instituições Internacionais, que é o programa central deste Conselho das Relações Externas. Tem o Programa de Estudos para a América Latina, que tem tudo a ver com o Brasil, com tudo o que o Brasil está passando agora. Tem o Programa de Estudos Geoeconómicos, Programa para o Médio Oriente, claro, obviamente, Programa para a Segurança Nacional e Programa para as políticas externas dos Estados Unidos, para as políticas externas e da mulher, várias coisas, né? Tem aqui, ó, governança global, saúde, paz, conflito e direitos humanos. Quer dizer, eles procuram abranger todos os setores da sociedade, moldar o mundo àquilo que eles querem que seja moldado. Tudo isto são referências para procurar, né? Mas, apesar do layout ter mudado, se vocês olharem aqui, aqui, ó, Global Governance, aqui conseguem abrir e ter acesso. A gente consegue ainda encontrar os programas aqui dentro, só que eles não estão tão óbvios. Como nós já tínhamos aberto, aqui o Global Governance, pronto. Se quiserem entender um pouco mais quais são as ideias que eles têm para a governança global, podem ler todas as publicações que eles têm. São muitas mesmo, porque há muitos anos que isto é debatido, né? Para conhecer um pouquinho melhor, para não cair em viagens, né? Porque muita gente está viajando um pouquinho no tipo de informações que lhes chega sobre o que é a nova ordem mundial e o governo mundial. E aqui tem informações bem objetivas. Como é que essas ideias entram dentro dos países? Vamos dar aqui um exemplo. Isto é só um exemplo, né, de uma pessoa, só um, porque existem muitas pessoas, mas só para a gente ver um exemplo. Esta senhora aqui, Julia Zweig, ela é uma brasileira. A Julia Zweig está aqui, ó. Em 25 de agosto de 2005 foi anunciado que a Julia Zweig ela tornou-se companheira sénior. Foi nomeada companheira sénior Rockefeller para a América Latina. Nós abrimos aqui para ver um pouquinho melhor. E ela foi nomeada diretamente por Nelson e David Rockefeller como companheira sénior para o Programa de Estudos da América Latina. Como é que ela participava, assim, como é que ela trazia as ideias criadas dentro do Grupo de Estudos Políticos do Conselho das Relações Externas para o Brasil? Ela era colunista na Folha de São Paulo. A informação já não está assim disponível de forma tão óbvia, mas ainda está aqui, ó. Folha de São Paulo, e vemos aqui Julia Zweig, que escreveu até maio de 2015, e foram muitos os artigos que ela veio trazer. Estão aqui, pode-se abrir para ver o que é que ela divulga, né? E vemos que ela começou a escrever, pelo menos aqui está disponível, em 2012 como colunista. Eles já não estão querendo deixar este material disponível, mas ele ainda está aqui. Ainda conseguimos ver, ó, até 2012. Depois eles bloqueiam, né? Mas ainda dá para pegar. Então, quer dizer, é uma forma das ideias entrarem. Isto é só o exemplo de uma pessoa. Ela era colunista da Folha de São Paulo, trazia as ideias formuladas no Conselho das Relações Externas e acaba por ser uma formadora de opinião. Isto é uma pessoa. São muitas infiltradas aqui. De uma certa forma, estas pessoas podem até ser consideradas traidores da pátria porque elas defendem interesses que vão contra os interesses da nação. Outra forma dos programas da agenda internacional entrarem dentro dos países. Vamos olhar aqui, por exemplo, a Agenda 2030 das Nações Unidas. A Agenda 2030 ela contém 17 programas relacionados com educação, igualdade de género, saúde e bem-estar, consumo e produção de responsáveis, vida terrestre, água, energia limpa, tudo. O que eles conseguirem abranger, eles abrangem com esta Agenda 2030. Como é que isto chega aqui no Brasil? Vamos ver aqui. Isto aqui é 20 de outubro de 2016, certo?
Fundo da População das Nações Unidas e a Escola Nacional de Administração Pública realizam seminário internacional na próxima quarta-feira, dia 24 de outubro de 2016, em Brasília. O encontro discute desafios do Brasil e da América Latina para lidar com tendências demográficas e cumprir agendas de desenvolvimento sustentável. Cumprir, ou seja, não há abertura para haver uma discussão sobre a agenda, é para cumprir. Aqui, mais uma vez, eles reafirmam isso, tendo em vista o cumprimento da Agenda 2030. Ou seja, as ideias, as propostas políticas que acontecem no Brasil, elas já são trazidas, são importadas, né? Vêm de fora para entrar aqui. Isto aqui era no dia 20 de outubro, como a gente viu. No dia 25 de 2016, 25 de outubro de 2016, já vemos um evento organizado pelo Fundo da População nas Nações Unidas, reunindo especialistas em políticas públicas e planos e desenvolvimento sustentável. Ou seja, já está a Agenda 2030 entrando dentro dos vários órgãos constituintes do Brasil, tipo ONGs, institutos e diversos organismos, já para ser cumprido. Esta é uma forma dessas ideias, dessa agenda entrar. E tem esses políticos que recebem os apoios, tudo. Isto é muito dinheiro que rola. Atrás destas agendas existe muito investimento. Tudo isto são pistas, né? Vamos dar outro exemplo, como é que essas informações são todas manipuladas. Porque a gente olha aqui e parece tudo muito bom, certo? Mas se eles estão querendo auxiliar, né? Por exemplo, com água potável, com energia limpa e acessível, isso é tudo com uma aparência muito boa, né? Então como é que pode ser mau, né? Vamos ver este exemplo aqui, ó. Isto aqui é da Globo, né? valoreconómico.com.br. A notícia diz: em 2030 o mundo enfrentará déficit de 40% no abastecimento de água. 40% a menos de água do que agora. Como é que ficarão regiões aqui no Brasil, como o Nordeste, que já está passando alguma carência de água, com 40% a menos de água em 2030? Isto aqui é um relatório da Organização das Nações Unidas, certo? Ou seja, foi aqui, resultante aqui destas agendas, destes movimentos todos, surge este relatório dizendo que em 2030 vai haver 40% a menos de água. Só que quando a gente vai olhar aqui, a UOL traz esta notícia: o maior aquífero do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos. Olha a contradição que existe aqui. Este estudo aqui foi trazido pela Universidade Federal do Pará. É um estudo sério que vocês depois podem procurar, conhecer melhor. Quem estava à frente é o Instituto de Geociência da Universidade Federal do Pará, com o professor Francisco Matos. Foi um estudo muito bem feito. E ele está disponível online, a gente pode encontrar. E assim, a gente vê, querem deixar as pessoas com carência, com medo e insegurança, para poderem criar sistemas de controle mental, programas de controle mental, para poder controlar as pessoas. Este aqui é um belo exemplo disso, essa contradição. Espero que tenham gostado. Foram muitas palavras-chave, muitas pistas para poderem desenvolver estudos próprios e objetivos. Até à próxima.